Bom, por que perder tempo fazendo pesquisa? Se você trabalha com pesquisa com usuário, você já deve ter ouvido essa frase ou esse questionamento em algum momento da sua vida. Ou seja, meu gato querendo responder essa pergunta também. Você já deve ter ouvido um pouco desse questionamento. E eu fui parar para pensar um pouco, olhando a minha experiência, por que é importante a gente fazer pesquisa com o usuário. Óbvio que a gente tem aquela sempre resposta óbvia, né, e comum, que tá correta, mas que parece que não convence mais. Não sei se convence é a palavra, que é... a gente precisa ouvir as pessoas que usam o nosso produto, a gente precisa ouvir as pessoas que usam os nossos serviços. São elas que usam, são elas que pagam por eles, então a gente precisa estar ouvindo essas pessoas para saber o que melhorar. Óbvio que essa é a resposta que a gente sempre dá e que é a resposta mais coerente, mas eu fui tentar parar para pensar um pouco além, né? E olhar as entrevistas que eu já fiz e parar para pensar, por que era importante eu fazer aquelas entrevistas que eu fiz, aquele processo de discovery? Por que era importante eu conversar com aqueles usuários? E aí eu anotei aqui uns 5 pontos que eu queria trazer, que óbvio vão além da resposta, que é válida e que é importante, e que a gente precisa fazer pesquisa com o usuário, a gente precisa conversar com os usuários, né, fazer as entrevistas, ou seja lá a técnica que a gente usar, porque são de fato as pessoas que usam o nosso produto, que sabem falar sobre ele e que vão pagar ou não por ele, né? Então a gente precisa fazer essa pesquisa com essas pessoas. Mas quais são as outras coisas importantes que eu anotei aqui que faz valer a pena a gente, enquanto designer, fazer uma pesquisa? A gente propor uma pesquisa com o usuário, propor entrevistas, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu anotei que a entrevista ela traz pra gente, a pesquisa ela traz pra gente, é confirmar os fatos, né? Então, é importante a gente fazer entrevista porque é com as entrevistas, é conversando com os usuários ou com os clientes que a gente vai confirmar muita desconfiança que a gente tem. Ou o dono do produto pelo qual você está fazendo a entrevista vai confirmar muito dos fatos, muitas das desconfianças que ele tem. Então, entrevista é importante de ser feita, pesquisa com o usuário é importante de ser feita porque ajuda a gente a confirmar fatos. Então, coisas que a gente já sabia ou já desconfiava ou tinha algum indicativo de que estava acontecendo, e a gente vai, faz essa entrevista, dedica esse tempo para conversar com as pessoas e a gente confirma essas desconfianças que as pessoas tinham com um determinado produto ou um determinado serviço. Então, fazer entrevistas, fazer pesquisa com o usuário é importante porque a gente confirma fatos, né? Também é importante porque a gente identifica coisas novas. Então, além de confirmar fatos, são sempre esses dois lados, né? A gente confirma o que a gente já sabia, mas a gente também identifica coisas novas. Então, muitas coisas a gente não tem a menor ideia que está acontecendo e os usuários e as pessoas que usam, elas têm essa noção. Elas estão vivendo essa experiência, né? Então, elas têm noção do quanto elas estão vivenciando o produto de bom e de ruim, ou do que elas buscam no produto que o produto não tem, ou expectativas que elas criam porque elas usam outros produtos concorrentes e que esse produto em específico não tem. Então, quando a gente faz pesquisa, a gente também se abre para identificar coisas novas. E aí uma coisa legal de trazer aqui, em que talvez você, enquanto designer, pode passar por isso, e eu já passei por isso, muitas vezes eu passo por isso, mas aí depois quando eu vi uma pessoa que trabalha comigo falar sobre isso, eu fiquei, é verdade. Que a gente, enquanto designer que faz uma entrevista com o usuário, a gente fica muito numa paranoia de querer encontrar coisas novas, né? Então a gente fica numa secura, assim, de que a nossa entrevista e o resultado dela precisa sair dessa entrevista um insight mais diferente possível, algo mais inovador possível, algo que o dono do produto ou do serviço nunca imaginou, né? Então a gente fica naquela paranoia daquele insight inovador. E eu posso dizer com muita convicção, nesses mais de 10 anos de entrevista que eu faço, que, assim, é muito mais confirmar fatos que a gente viu antes, então confirmar desconfianças, do que encontrar coisas completamente diferentes. Então, nas entrevistas, normalmente, a gente vai sempre confirmar muitos fatos e uma vez ou outra a gente vai identificar coisas novas. Então, sim, né? Fazer entrevista com o usuário, fazer pesquisa é importante para identificar o que não está no nosso radar. Mas também a gente saber que nem sempre a gente vai encontrar o achado mais inovador que vai mudar o produto e serviço, e está tudo bem. A pesquisa não é só para esse caminho de encontrar o que é diferente e o que ninguém nunca achou.
né? Um terceiro ponto que fazer pesquisa vale a pena, conversar com os usuários vale a pena, é descobrir muito os porquês, né? Então, a gente, antes de fazer entrevista, a gente tem, enquanto designer ou até enquanto pessoa que tem um produto ou serviço, a gente tem muitos OKs, no sentido de muita coisa que a gente sabe que não está funcionando. Então, o que? A gente tem muito do o que não está funcionando. Ah, o login não está funcionando, a experiência de onboarding não está funcionando, o cliente assinar novamente o nosso serviço não está funcionando. Então, a gente tem muito o apontamento dos OKs. E a gente tem muita explicação, a gente tem pouca explicação dos porquês, beleza, mas por que a galera não está renovando a assinatura? Por que a galera não está tendo uma boa experiência de onboarding? Né? Por que os usuários eles estão desistindo do seu produto? Então, quando a gente faz entrevista com o usuário, a gente descobre muito dos porquês. Né? Então, a gente pega aqueles OKs que a gente já sabe e descobre muito do porquê. Então, isso vai também muito de encontro ao que a gente viu no primeiro ponto, que é quando a gente faz pesquisa, a gente vai confirmar muitos fatos, né? Ou seja, a gente não vai chegar com nada extraordinariamente novo, mas a gente vai confirmar muitas coisas que a gente já desconfiava que o produto tinha, que o serviço tinha, que o usuário sentia com aquele produto ou serviço. E a gente vai confirmar trazendo muito dos porquês. Então, meio que se complementa, né? A gente confirma muitos fatos, trazendo muito dos porquês de que as coisas estão acontecendo, né? Por que o usuário está tendo esse comportamento. E aí, um quarto ponto, né, que fazer pesquisa vale a pena e que talvez tenha pouco no radar das pessoas, e a gente, enquanto designer, tem que trazer isso no nosso discurso, é que quando a gente faz pesquisa, a gente faz as pessoas se sentirem parte do produto, se sentirem parte do serviço. Então, o usuário, quando ele se vê convidado a participar de uma entrevista, chamado a participar de uma entrevista, e até quando a gente faz entrevistas que vão além do usuário final, né? Então, existem alguns processos de entrevista que a gente não só entrevista o consumidor final, o usuário final, mas a gente também entrevista as pessoas ali que fazem parte da experiência daquele usuário, né? Então, uma pessoa que trabalha na empresa, mas que trabalha no atendimento, enfim, a gente acaba entrevistando alguns stakeholders que vão além do usuário. E é independente do perfil, se você vai entrevistar um stakeholder ali, alguém que trabalha para o produto, ou se você vai entrevistar o usuário final, as pessoas, quando elas se veem convidadas ali para dar a opinião delas, para falar a experiência delas, elas se sentem muito parte do produto. Então, muitas vezes, elas têm muito esse olhar de querer ajudar o produto, de querer ajudar o serviço a melhorar, né? Então, é um feedback muito, muito real, é um feedback muito sincero, né? Alguém que, por se sentir parte desse processo de querer ajudar o produto, vai tentar trazer o máximo de informação que possa melhorar o produto como um todo. Então, isso são alguns pontos que são muito importantes a gente defender no discurso de por que fazer entrevista com o usuário é importante. Por que eu vou perder esse tempo que eu vou ter que falar com essas pessoas, vou ter que rever essas entrevistas, se eu posso simplesmente chegar lá e levantar aqui alguns dados rápidos e melhorar o produto ou serviço, né? Então, vai muito por esses pontos. Algumas coisas que só a pesquisa, só a entrevista com o usuário, ela vai dar, né? Então, ela confirmar os fatos, trazendo muito dos porquês, né? Apontar menos os OKs e trazer mais explicações dos porquês, né? Fazer as pessoas se sentirem parte desse processo de melhoria do produto, desse processo de melhoria do serviço. E a gente, querendo ou não, também identificar coisas novas, né? Então, essa vontade de querer encontrar o que ninguém encontrou, óbvio que a gente vai sempre ter quando a gente conversa com o usuário, mas nunca deixar que isso segue a nossa entrevista, né? Só achar que nossa entrevista vale a pena quando a gente encontrou o insight mais inovador, a coisa mais diferente, aquilo que ninguém desconfiou. Mas também é importante a pesquisa para a gente tentar identificar esses pontos novos que ninguém falou sobre ele, né? E aí acaba que com tudo isso a gente consegue construir essa cultura centrada no usuário, né? Do produto centrado no usuário, do serviço e da empresa, né? Quando a gente faz com que a pesquisa com o usuário, a entrevista, se torne parte do processo do produto, né? Então você não faz só uma vez, você faz isso de forma recorrente e você vai estar sempre coletando ali os porquês, os fatos, o interesse das pessoas, e você acaba criando essa cultura centrada ali, né? Então, isso era um pouco do que eu queria compartilhar sobre a importância de você defender o porquê é importante fazer entrevista com o usuário.